Boa noite a todos e todas. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Aos irmãos que nos acompanham na internet, no Facebook, pela TV Alfa, que vão escutar o Spotify algum dia, que o Senhor também os abençoe. Estamos na série de mensagens Não Sem Esperança. Não sem esperança. Em tempos de desesperança, em tempos de uma cultura de ódio, em tempo de mortes violentas. Alguém pode dizer, mas pastor, mortes violentas sempre aconteceu. É verdade, mas nunca estivemos tão acostumados com o mal e com a maldade como nos tempos de hoje. Morreu mais um. Banalizamos a morte, banalizamos o sofrimento. E como igreja, eu tenho dito, é angustiante ouvir relatos como esse aqui. Eu ajudei um cara, mas depois fiquei sabendo que ele era homossexual e ele estava sendo espancado. Se eu soubesse que ele era homossexual, eu não tinha ajudado. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Esse seu Deus é um diabo, me desculpa. A perversidade que inunda os corações, os púlpitos e as igrejas é uma coisa estarrecedora. Perdemos o senso humano de vida, de humanidade, e isso deixa o meu coração pastoral sem esperança. Mas aí quando eu vou para o Evangelho, eu encontro a vida abundante em Jesus de Nazaré. E a minha não esperança é transformada em não sem esperança. Por quê? Porque o Senhor tem falado, e a promessa de que nos últimos dias e nos últimos tempos Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, está se cumprindo. E Ele tem usado várias pessoas de vários lugares para falar do que muitas vezes a igreja se esquece, do que nunca deveria esquecer: o amor. Então quando eu olho uma mensagem numa televisão de propaganda, esses tempos atrás houve um evento de rock ali no Rio, e a propaganda desse evento era sensacional. Tinha a galera do samba, a galera do axé, a galera do rock, a galera do reggae, a galera do rap, a galera da música clássica. E a mensagem dizia assim: tudo é música, o Espírito é um só. Eu falei assim, a igreja cantando que a minha vitória tem sabor de mel. Se é verdade que Deus usou uma jumenta para falar, e que as pedras estão clamando, aonde está a igreja de Jesus? Carlinhos Queiroz vai dizer assim, que o problema não é fazer a jumenta falar, o problema é fazer o profeta ouvir. Misericórdia, Senhor. Então, não sem esperança não é um jargão positivista, não é um jargão para dizer assim, tudo vai dar certo na sua vida, não é para dizer assim, todos os seus problemas serão resolvidos. É para que, diante do caos do mundo, e às vezes diante do caos do seu mundo, você não se desanime, e você não desista da vida, das pessoas, do bem e do amor. Tendo dito isso, eu convido você a abrir comigo o texto de hoje, que se encontra em Lucas, no capítulo 12.
Meu coração foi aquecido por uma música enquanto eu preparava essa série algum tempo atrás. E nos scripts originais do que a gente tinha planejado fazer não era hoje, então não ia rolar a música com a mensagem, mas o Senhor tem os seus caminhos, e deu certo de cantarmos uma música que estaria em contexto com o que fui visitado e quero repartir com vocês. Então eu entendo que o Espírito está nesse lugar, cuidando de todas as coisas, edificando a igreja dele, falando com a igreja dele. E o próprio Espírito diz: aqueles que têm ouvidos, que ouçam o que o Espírito está dizendo e não o que vocês querem ouvir. Porque é também verdade que nos tempos atuais é um tal de não concordo. Eu acho que não, é muito achismo, meu. É muito fast food. É muito, eu vou escolher o lugar que eu vou para que eu tenha a mensagem que eu quero ouvir. Nós estamos vivendo dias complicados. Corações não ensináveis. Então a minha oração por mim e por vocês e por todos nós é que haja um espírito ensinável essa noite. Que os nossos corações estejam prostrados ao Espírito da palavra. O Espírito da palavra, porque é só pela palavra, o verbo que fala e que encarna, o verbo que era e que é e que sempre será. Então, prestemos atenção. A partir do versículo 35, diz assim, ó: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. É verdade. Dentro da lógica religiosa, esse texto é usado para botar medo na geral. Quem está preparado? Sair daqui, se não aceitar Jesus, vai para onde, hein? Foi atropelado. É um terror lascado, é uma burralidade que inunda as igrejas, aí fica todo mundo com medo, aí fica todo mundo amedrontado, e o pastor cresce, fica grandão, ou vocês me obedecem ou vocês estão lascados. Mas, desculpem, não é nada disso que Jesus está falando. Perdoe-me, mas Jesus não está botando terror em ninguém. Porque, inclusive, pessoal, Jesus não bota terror em ninguém, tá bom? Porque, inclusive, pessoal, Jesus não é da turma do tacar o terror, tá bom? Jesus não botava medo em ninguém. Nunca colocou. Na realidade, João, que reclinava a cabeça no seu peito, escreveu o contrário. Ele escreve assim, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quem conhece o amor, não tem medo. O amor, ele não trabalha na lógica do medo. Então, é óbvio que Jesus não está atacando o terror aqui, fala assim, ó, quando eu voltar, e aí a gente já imagina o Apocalipse. Eu já preguei sobre o Apocalipse aqui. O Apocalipse não é sobre os fins dos tempos. O Apocalipse é sobre o fim do mal e da maldade. Então, quando Jesus está dizendo sobre ele voltar e pegar a galera de surpresa, ele está falando do quê? Jesus está falando sobre um espírito que jamais deveria ter abandonado ou deveria abandonar a igreja, que é o espírito diaconal. Pastor, o que é espírito diaconal?
Espírito diaconal vem da palavra diaconós. Diaconós significa aquele que serve, ou aquele que está pronto para servir. Então o espírito diaconal é a igreja que está preparada o tempo todo para servir. Então quando Jesus disse, estejam sempre preparados, a etimologia da palavra preparados não é no sentido de perfeitos, daí vem a palavra, isso vem do latim, perfect, acabado, pronto. Não é nesse sentido. Estejam preparados no posto, no espírito. Qual espírito? Do que serve. Por quê? Porque o Senhor de vocês é o Senhor que serve. Não é isso que ele diz no versículo 37? O Senhor vai vir e servir vocês. Só que para os caras, isso era loucura, porque ele dá um exemplo de uma festa de casamento. Como é que se organizava uma festa de casamento? A festa de casamento tinha a seguinte estrutura: primeiro tinha o Senhor, segundo tinha os seus filhos e familiares, terceiro tinha os administradores, em quarto tinha os capatazes, em quinto tinha os funcionários fixos, em sexto tinha os funcionários contratados, conhecidos como diaristas, e em sétimo estavam os escravos. O que Jesus está dizendo é assim: o Senhor, o primeiro da escala, o alto calão, o que é o Deus soberano, ele é o escravo. Ele vai sentar na mesa do escravo, ele vai se transformar em escravo, ele vai se transformar em servo e vai servir vocês. Então isso na cabeça de quem estava ouvindo naquela época não fazia sentido. Por quê? Porque naquela época a igreja tinha a ver com poder. Igreja tinha a ver com ser grande. Daí a figura de César, daí a figura do imperador, daí a figura das autoridades, deuses, daí o anseio dos fariseus, né? Vejam, quando aqueles dois irmãos brigam diante de Jesus e dizem assim: Senhor, julga a minha causa. Por quê? Porque esse lance de poder também passou para os fariseus e mestres da lei e rabinos, que julgavam a causa das pessoas. Então é o seguinte, havia uma treta entre família, os caras levavam para os rabinos, para os mestres da lei julgarem. Por quê? Porque a perspectiva de Deus, de sabedoria e de grandeza estava na lógica do poder, daquele que julga. E Jesus, ele vem numa lógica totalmente diferente. Ele diz assim, estejam preparados para servir, porque o Senhor é o que serve a vocês. Lembram-se do escândalo que foi para os discípulos terem os pés lavados por Jesus? Jesus começa a lavar o pé dos caras, aí o Pedrão, que era mais afoito, tempestuoso, tal, não, Senhor, vai lavar meu pé não, Senhor, que isso, misericórdia, Senhor, onde já se viu, o Senhor não vai fazer essas coisas. Aí Jesus solta aí, Pedrão, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, não, lava o pé, lava o sovaco, lava tudo, então, por quê? Porque para eles a lógica de servir não condizia com o Messias, não condizia com o reino de Deus. Mas aí vem Jesus dizendo assim, eu vou lavar o pé de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou abraçar vocês. E ele diz essa perspectiva para os discípulos: estejam preparados na vida de vocês, ou seja, estejam com a ansiedade, com o espírito diaconal aceso. Porque quando o Senhor voltar, e aqui não é no sentido escatológico de voltar, mas é no sentido do Senhor nos encontrar. Como que Ele vai nos encontrar? Como que Ele vai nos encontrar? Quando nós clamamos, Senhor, venha até mim, Senhor, venha até mim, Senhor, me encontre nas minhas angústias. Como que Ele nos encontra? Me desculpe, mas o Senhor tem encontrado uma igreja que quer ser servida. O Senhor tem encontrado uma igreja que quer o poder. Não é incomum você passar na frente das placas da igreja, noite de poder, campanha de poder, quando aquele que tinha todo o poder se esvaziou de todo o seu poder,
Filipenses capítulo 2, porque Deus, sendo Deus, não teve por orgulho, algumas traduções vão dizer usurpação, ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. O que é esvaziar-se? Se não se tornar em forma de servo e menor do que os anjos. E nós estamos querendo ser Deus. Já diria o teólogo Leonardo Boff: todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E só Deus quis ser menino. O evangelho é isso, não é? Quando é apresentado o menino Jesus, um Deus em aparência frágil, que conforme nos ensina Mateus capítulo 2, no verso 13, que teve que fugir para não morrer. O anjo aparece a Maria e José e fala assim, ó, vaza na braquiária, dá linha na pipa, para os mais antigos, fuja. Fuja porque vão procurar matar o menino. Quem vai procurar matar o menino? Herodes, o Império Romano, o sistema do poder, o sistema que não quer abrir mão do poder, sempre procura matar Jesus. E aí vocês começam a perceber junto comigo o motivo da minha desesperança na igreja evangélica. A igreja é aquela que mata Jesus porque busca o poder e mata o espírito diaconal. Nós crucificamos a Jesus quando escolhemos o poder, a dominação, a preferência, a razão. Um dos meus maiores conselheiros chama-se Rubem Alves, que já morreu. Aí o Gava, olha pastor, o senhor conversa com o morto? Não, é o livro. Eu leio os livros. Seria bom conversar com o Rubem Alves, inclusive. Ele diz assim: eu cansei de ter razão e quero paz. A igreja não quer paz e busca sempre ter razão. Daí nós começamos a nos tornar seres agressivos, porque todo aquele que quer defender uma verdade entende que a melhor arma é o ataque. Quando Jesus está dizendo assim, quando derem um tapa na cara de vocês, não ataquem, dê o outro lado. Quando Jesus está ensinando em Mateus capítulo 5 e capítulo 6, quando vocês forem insultados, não revidem. Antes, orem por aqueles que vos perseguem. Às vezes nós nos reunimos aos domingos para sair cheio de poder. E tem hora que eu acho que se o Senhor desse poder de verdade, uma galera mataria geral. Graças a Deus que o Senhor não ouve. O Senhor deve olhar e falar assim: ei, que vacilão. Não entendeu nada. E o Senhor é misericordioso. E o Senhor é misericordioso. Não mata, não fere, não bota um câncer. Não, Deus não faz isso não. Inclusive Ele tem muita misericórdia com todo mundo, inclusive comigo. Haja paciência. Mas Deus é assim. O problema é que nós estamos dizendo que adoramos a Ele, que somos a sua imagem e semelhança, mas não nos parecemos nada com Ele. Tem uma música do Vitor Kivitz, que é filho do pastor Ed Kivitz, que é um rapper. O Vitor, não o Ed. Fala assim, ó: você dá a mão para o sujeito e ele a paz do Senhor, mas você caminha com o sujeito, mas não vê o Senhor.
Uma vez eu fui numa igreja, e aí eu ouvi o pessoal falando assim, ó, PS, PS, PS. Eu falei assim, PS, pronto-socorro? PS é pronto-socorro. Irmão, o que é PS? Não, pastor, para economizar o pessoal fala paz do Senhor, o pessoal fala PS. Eu falei, não, crente tinha que trabalhar em Hollywood, é muita criatividade, cara. Estejam preparados, porque o Senhor vai servir vocês, não porque vocês são feras. Estejam preparados porque o Senhor vai convidar vocês a reclinarem à mesa, ou seja, vocês vão se assentarem. Vocês vão comer do banquete, mas não porque vocês são feras, não porque vocês são bons, não porque você é a última bolacha do pacote, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E como Ele olhou para você e te viu como um filho amado e uma filha amada, porque Ele é bom e te fez um filho amado e uma filha amada, faça isso também com quem ainda não conseguiu discernir isso. Seria possível? Seria possível a gente preparar a mesa para que as pessoas se reclinassem diante da mesa daquele que é? Seria possível a gente criar um ambiente onde a gente aprendesse da palavra do Senhor para aprender a servir? Seria possível nós terminarmos uma celebração de domingo à noite sendo edificados porque nós aprendemos a nos diminuir? Seria possível nós darmos glória a Deus, porque o Senhor nos convidou a cingir os nossos cintos e entrar na linha de serviçais? Seria possível nós levantarmos as nossas mãos e glorificarmos a Deus, porque o Senhor nos convidou a servirmos com Ele, abraçarmos aqueles que ninguém quer abraçar, trazermos para perto aqueles que ninguém quer, e nós dizermos glória a Deus, Senhor, eu sou um eleito, eu sou uma escolhida, porque o Senhor me escolheu para amar aqueles que não eram amáveis? Seria possível? Essa é a minha oração e é isso que me consome, de não sem esperança, de encontrarmos um espírito diaconal e sermos reavivados no Senhor, de sermos imergidos nesse fogo que arde no Espírito do Senhor. Essa é a chama que o Senhor quer acender do primeiro amor. Essa é a chama que o Senhor quer acender de Jesus de Nazaré latejando em nosso peito, de que nós vamos nos prostrar, de que nós vamos de encontro uns aos outros, nós vamos de encontro aonde ninguém queria encontrar. E aí nós podemos dizer, mas pastor, como que nós fazemos isso? Como que nós fazemos isso? Isaías 58. Depois você lê todo esse capítulo na sua casa, mas a partir do verso 5 ele diz assim: o jejum que eu quero de vocês é este, que vocês apenas um dia se prostrem com pano de saco, com joelhos em cinzas, um dia. O jejum que eu desejo para vocês é esse aqui, que vocês soltem a corrente do jugo, quebrem as cadeias dos oprimidos, acolha e façam justiça aos necessitados, repartam do pão de vocês, vistam os nus, abracem e acolhem os desamparados, cuidem de quem precisa. Assim a cura vai chegar para vocês. A luz irromperá a alvorada e vocês serão curados, transformados, e a retidão do Senhor vai adiante de vocês. Um Senhor que serve, convida a sua igreja a servir. E para servir ao Senhor não há protocolo, querido. Para servir ao Senhor não há gabarito.
É muito comum nós ouvirmos, eu não sou tão bom, então eu não posso, não é para mim essa parada, eu não sei nada de Bíblia, eu não frequento a igreja, eu não oro todo dia, não leio a Bíblia todo dia. Aí a pergunta é, mas você leu em algum lugar esse gabarito? Não, porque uma vez eu fui numa igreja, esquece. Não, porque um dia uma profetisa falou que tem que... Esquece. Esquece. Vamos para a palavra. Fiquemos com a palavra. Que diz: vinde a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar o fardo de vocês. E amem uns aos outros como eu amei vocês. Nessa parada de amor recíproco, vão saber que vocês são meus. Ponto e acabou. Dá pra gente amar? Dá pra gente se amar? Final de ano. A galera que passou o ano inteiro dizendo que bandido bom é bandido morto, que ficou xingando o parente no grupo de rede social, grupos de redes sociais, fica todo mundo mais solidário. E aí eu pensei essa semana, que bom se o Natal fosse todo dia, que aí todo mundo iria ficar mais manso, todo mundo ficaria mais maleável, discursos de solidariedade, generosidade, fraternidade soariam menos ideológicos e ressoariam mais o Evangelho. E eu pensei, que bom que o Natal fosse todo dia. Pena que não é. Mas onde estão aqueles a qual Cristo nasceu no coração? E que as misericórdias se renovam todas as manhãs com graça sobre graça. Onde estão? Onde estão aqueles que são acolhidos pelo amor e a misericórdia do Senhor? Nós estamos aqui. Você está aqui. Então, eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo assim: você é acolhido, é acolhida no amor do Senhor. Os seus pecados são perdoados. As suas falhas não são imputadas sobre você. Você consegue entender isso? Você consegue entender o perdão do Senhor para você? Por que essa culpa? Por que esse desejo de perfeição? Achando que tudo está acabado. Não está. Você está num processo de ser trabalhado, de ser trabalhada. A maturidade é um meio, não é o fim. Dia após dia nós crescemos com os nossos erros e nossos acertos, amém? Os tropeços que você dá não são para você ficar caído, amém? Você pode se levantar, sacode a poeira, dá a volta por cima, já diria o poeta. Mas e aí, pastor? E aí você começa a encontrar outras pessoas. E aí você começa a encontrar pessoas caídas pelo caminho. E aí você começa a encontrar pessoas feridas pelo caminho. Só que às vezes nós nos perdemos tanto que nós queremos ir para o templo. Nós queremos ir prestar o nosso culto. E nós fazemos como na parábola do bom samaritano. Alcançados pela graça e pela misericórdia, nos desviamos daqueles que caem. Fazemos vista grossa aos machucados. Fazemos vista grossa aos que sofrem. A minha oração nesse Natal, nesse fim de ano é: não sem esperança, porque o amor vai inundar os nossos corações. E nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Acolhidos para acolher. Transformados para transformar. Esperança viva. Cristo nasceu.
Cristo nasceu. E quer nascer também dentro de nós, em nós e através de nós. A começar em mim. Haja mais amor. A começar em mim. Que haja mais acolhimento. A começar em mim. Que haja menos olhares de julgamento. Eu vou finalizar com uma aqui. Talvez se a igreja se escandalizasse mais com uma mulher sendo agredida, uma criança sendo abusada, uma pessoa morrendo de fome, alguém cometendo suicídio por causa de solidão. Se isso escandalizasse mais a igreja do que 2 homens ou 2 mulheres se beijando. Se a morte de alguém escandalizasse mais a igreja do que saber que o irmão que é crente assiste novela. Se a dor e o sofrimento escandalizasse mais a igreja do que o fim do casamento da irmã do coral. Eu oro por sensibilidade humana. Eu oro para que a igreja tenha o Espírito de Jesus de Nazaré. O Espírito do Senhor. Que nos inquieta contra o que deve nos inquietar. O mal, a maldade, o sofrimento, a indiferença, a desumanidade. Que haja mais amor. Eu quero convidar você a não se colocar de pé. Você vai ficar sentado. Na liberdade de ouvir. Se você não conhece, eu não sei se você conhece, provavelmente não, é uma música nova. Mas eu convido você a prestar muita atenção nessa letra e fazer dela a sua oração. E depois nós vamos orar juntos para um 2020 abençoador para mim e para você. Para a igreja de Jesus. Nós vamos orar juntos, clamando, nos ensina a amar, Senhor. A começar em nós.